Agora em dezembro, fazem 2 anos que eu iniciei uma jornada que tem transformado a minha vida. Uma jornada que tem me tirado do caminho das dívidas e tem me colocado num caminho de ter uma reserva de emergência hoje bastante relevante, de ter ações, fundos imobiliários rendendo dividendos para mim, criptomoedas, e que tem transformado a minha experiência financeira. Há 2 anos atrás, eu tomei algumas decisões que me levaram hoje seguramente eu posso trazer para vocês, só de juros esse ano, de rendimentos, nós conseguimos obter algo em torno de 16 mil reais. Tá? Então, como foi que eu cheguei nisso? Né? Imagina você poder chegar agora em dezembro e olhar para os seus rendimentos, olhar ali e ver que 16 mil reais vieram, tá? Do nada. Você não trabalhou, entre aspas, né? Você não empreendeu nada, simplesmente o seu dinheiro trabalhou por você, né? E você conseguiu obter ali 16 mil reais agora no fim do ano. Né? Então, foi isso que rendeu ao longo desse ano. E a nossa expectativa é que seja muito mais no ano que vem. O que foi que eu fiz que me levou a isso e que você pode também estar fazendo? Vamos conversar sobre isso hoje. Eu quero pedir antes para você, se inscreve nesse canal. Nós estamos aqui semanalmente trazendo conteúdos gratuitos para você sobre finanças, sobre mudança de mentalidade. E eu acredito fortemente sobre o que eu vou falar com você aqui hoje, de que a mudança da sua vida não passa pelo dinheiro. O dinheiro é apenas consequência. A mudança da sua vida passa por construir riqueza primeiramente aqui. Quando você construir riqueza no seu intelecto, na sua mente, aí sim, simplesmente você vai transbordar isso, que aí vai vir reflexo na sua família, reflexo no seu trabalho, nas suas finanças. Então, gente, se inscreve no canal e vem comigo construir essa riqueza que nós estamos aqui semanalmente colocando um tijolinho nela toda semana aqui no nosso canal. Cerca de 2 anos eu vivia extremamente apertado, muitas contas, né? Atraso e mais atrasos em fatura de cartão. Graças a Deus eu nunca fiquei devendo. Eu atrasava, mas sempre paguei os meus cartões de crédito. Né? E, porém, eu costumava dizer o seguinte: se me virassem de cabeça para baixo, não pingava nem moeda. Porque o que entrava só dava para pagar. Né? E eu iniciei um propósito, eu iniciei o ano de 2023, né, dizendo o seguinte: olha, eu preciso mudar isso. Eu preciso tomar um rumo, eu preciso buscar uma forma de que eu vá mudar isso, porque eu pretendo ser pai esse ano e eu não posso trazer o meu filho ao mundo de uma forma em que ele vai viver pressionado e a gente não vai poder entregar o que a gente espera. Né? Então, eu me forcei a mudar. Né? E foi lá, em 2023, que eu até então li muitos livros de direito na faculdade, né? Mas aquela leitura por obrigação, a leitura porque fazia parte dos estudos acadêmicos e porque eu precisava ler ali as literaturas relacionadas ao direito. Né? E li muito na faculdade sobre as obras literárias do direito. Né? Entretanto, eu não tinha o hábito da leitura para entender novas culturas, para entender novas metodologias. Eu ia muito por mim mesmo. Até que em 2023 eu me propus um desafio de que naquele ano eu iria ler cerca de 5 livros em 2023. E de fato eu li os 5 livros, porém eu li livros digitais. E eu comecei lendo o livro. O primeiro livro que eu li digital foi o Código da Riqueza, do Pablo Marçal, né? Que fala sobre o símbolo do infinito, que é tipo um 8, né? E ele fala ali alguns pontos sobre riqueza, que são bem interessantes, relacionados extremamente à Bíblia, né? Então, é um livro bem interessante. Né? No ano de 2024, me propus a ler 8 livros, e eu li 10 livros. E agora, nesse ano, eu me propus novamente a ler 10 livros, e estou terminando o ano lendo algo em torno de 13 livros, né? Ou seja, sempre aumentando. O que é que isso traz de lição, pelo menos para mim, e que eu gostaria de compartilhar com você? Né? A principal lição que nós temos é: a mudança ela não começa por fazer mais dinheiro ou ganhar mais dinheiro. Não. A mudança começa quando você decide mudar a sua mentalidade. Sabe por quê?
Eu estou aqui com dois livros que eu li esse ano. Primeiro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Recomendo muito que você possa ler esse livro. Tá? E o segundo eu acabei de ler, que é Pai Rico, Pai Pobre. Esses livros estão conectados, porque basicamente o Pai Rico e o Pai Pobre ele faz aplicações do livro do Homem Mais Rico da Babilônia. E o que, é que a gente tira de lição disso, desses livros? Tá? Basicamente é o seguinte, nós temos a nossa vida, ela deve ser guiada, né, como uma demonstração financeira, em relação a finanças, obviamente, ah, por, por duas formas, né, o ativo e o passivo. Tá? E muitas das vezes nós só visualizamos, né, que nós precisamos aumentar os nossos ativos, né, mas inconscientemente, ao mesmo tempo em que nós aumentamos o nosso ativo, que é o quê? É o nosso recurso, é a nossa receita, é quanto nós ganhamos, nós também aumentamos o nosso passivo. Né? E aí, tanto o George Clason quanto o Robert Kiyosaki, meus autores dos livros O Homem Mais Rico da Babilônia e O Pai Rico, o Pai Pobre, eles nos trazem a seguinte ideia. Se você aumentar a sua coluna de ativos, tá? Porém aumentar também o seu passivo, de nada vale fazer mais dinheiro. É necessário que você continue sempre gerando mais ativos do que passivos. Isso até parece óbvio, mas veja bem, onde está o segredo de você conseguir evoluir em relação às suas finanças? O que a maioria das pessoas fazem? A maioria das pessoas fazem o seguinte: recebem seu salário, pagam suas contas, se sobrar elas investem. Ou seja, você tem ativo pagando passivo. Né? E aí, nós vamos então ter a seguinte visualização, que é que acontece bastante. Né? As pessoas dizem, quando sobrar um dinheiro, eu vou investir, eu vou juntar, eu vou fazer uma poupança, eu vou fazer uma reserva, eu vou investir. E o que é que acontece? O ativo entra, você paga o passivo e o final dessa equação é zero. Ou seja, não sobra nada. Né? E o que é que o Robert Kiyosaki e o George Clason nos trazem de lições importantes nesses livros e que foi uma das chaves para que eu pudesse, ao longo desses 2 anos, sair de dívidas, né, e ter aí um ressurgimento financeiro. Sim, ressurgimento. Porque embora a carteira que nós estamos construindo aqui só tenha 5 mil reais, né, nós temos aí já uma outra carteira que não é pública, porém com uma quantia bem mais relevante. Então, o que acontece? Né? Qual é o grande lance aqui que o George Clason e o Robert Kiyosaki nos apresentam, que pode ser o gatilho que falta para você também mudar de vida? Você precisa fazer o ativo gerar mais ativo. Né? E ao passo em que você vai tendo ativo, gerando outro ativo, que gera outro ativo, que gera outro ativo, a sua coluna de ativos vai crescendo, enquanto a sua coluna de passivos vai ficando cada vez menor proporcionalmente à coluna de ativos. Então, imagine o seguinte, eu ganho R$ 1.000, e esses R$ 1.000 eu vou e coloco eles no CDB. Então, no mês que vem eu tenho R$ 1.000, mas eu já tenho 1.000 guardado. E depois eu começo a guardar mais, depois eu passo a investir em ações, depois em fundos imobiliários, de forma que no futuro, cada R$ 1.000 desse vai estar me rendendo R$ 10, em exemplo. Então, eu não vou ter mais apenas R$ 1.000, eu vou ter R$ 3.030. Só que isso vai aumentando com o passar do tempo. Tá? E quanto mais você guarda, mais ativos você produz. De forma que vai chegar uma hora em que a sua coluna de ativos vai estar aqui e a sua coluna de passivos aqui. Ou seja, você vai conseguir pagar a sua coluna de ativos e a sua coluna de passivos, e a sua coluna de ativos ainda vai sobrar e vai acelerar a multiplicação do seu patrimônio. Então, não é somente ganhar e pagar contas, e investir se sobrar, não. É primeiro se pagar. Mas quando se fala se pagar, não se fala apenas no seu prazer momentâneo, as festas do fim de ano, uma saída com a família, uma ida ao cinema. Não, obviamente você precisa focar nisso também. Isso precisa fazer parte do seu orçamento, da sua coluna de passivos, tá? Mas a primeira coisa que você deve fazer é estipular um valor para que você possa implementar e investindo na sua coluna de ativos, tá? Então, por exemplo, hoje a minha coluna de ativos, tá? Ela me rende algo em torno de R$ 2.500. Ou seja, então, se eu não trabalhar hoje, a minha coluna de ativos me rende R$ 2.500. Tá? Então, eu tenho hoje o quê? Eu tenho o meu salário do escritório de advocacia, que é meu, digamos assim, salário, né? Obviamente, a gente tem que a distribuição de lucros e tudo mais, mas vamos botar como salário da advocacia.
eu tenho o lucro da minha empresa e eu tenho o que eu ganho dos meus investimentos. Ou seja, eu tinha o que inicialmente? Eu tinha, meu primeiro trabalho foi o quê? Foi a oficina. Eu tinha loja de autopeças, então eu tinha loja de autopeças e eu tinha o quê? Passivos, minhas despesas de casa. Depois me formei, comecei a trabalhar. Advogado não ganha dinheiro de imediato, o advogado ele demora bastante tempo para ganhar dinheiro. Então, automaticamente foi coluna de passivos, coluna de ativos, dei mais um passinho na minha coluna de ativos, né? Quando eu passei a ganhar dinheiro com o escritório. Na sequência, eu dei mais um passinho para quê? Aí o resultado dos investimentos. Obviamente, essa minha coluna de ativos aqui, sim, ela aumentou, porque a gente quer viver melhor. Só que ela não aumentou para igualar, ela aumentou e ainda ficou abaixo. De forma que hoje, tá, o meu custo de vida é muito inferior ao que eu ganho. Tá? Sou rico, milionário? Não, não. As pessoas têm a ideia de que você ter uma boa qualidade de vida depende se você vai ter milhões e milhões na sua conta. Não, não. Mas imagina você ter a tranquilidade, por exemplo, de poder ter aí 6 meses do seu custo de vida assegurado. E se um mês for ruim, 2 meses for ruim, você tem ali como se reaver, se reprogramar, parar, pensar. Isso te dá uma tranquilidade enorme. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa o seu joinha, deixa o seu gostei e até o nosso próximo vídeo.